Se você ficar comigo nesse vídeo até o final, você vai aprender de uma vez por todas concentração molar, porque aqui a química é para quem tem dificuldade. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área e atendendo aos pedidos que vocês deixaram nos comentários dos vídeos anteriores. Professor, faz uma aula para quem tem muita dificuldade em química sobre concentração molar. Então, atendendo aos pedidos que vocês deixaram nos comentários, estamos aqui para produzir esse material para vocês, tá? Antes de mais nada, é importante pedir de você, meu querido aluno, deixa o like antecipadamente que eu sei que você vai gostar do conteúdo e se for novo por aqui, se inscreve porque eu garanto que aqui, se você tem dificuldade com química, você vai aprender. Lhe afirmo sem medo de errar isso aí. Bom, para a gente começar entendendo o que é concentração molar, e eu vou te fazer compreender, mesmo que você tenha dificuldade, a concentração molar, também chamada de molaridade, ela é muito conhecida como a concentração expressa em mol por litro. Então, quando você estiver resolvendo uma questão e ela te pedir a concentração em mol por litro, é a mesma coisa que molaridade. Vamos para o aspecto prático. Eu quero que você imagine comigo essa cena. Eu peguei exatamente 19,6 gramas de H2SO4, que é o nosso soluto, porque eu estou jogando ele na água, então ele é chamado de soluto. Nome químico, ácido sulfúrico. Então, eu joguei 19,6 gramas de ácido sulfúrico dentro desse recipiente com água, de forma que, ao final da adição do ácido, eu formei 2 litros de uma solução. Eu quero que vocês me respondam aqui qual é a concentração do nosso soluto, do H2SO4, em mol por litro. Compreenderam a pergunta? Qual a concentração do nosso amiguinho, o H2SO4, em mol por litro? Bom, primeiramente, antes da gente pensar em qualquer coisa, você tem dificuldade com química, certo? Então, você não tem que, de cara, pensar numa fórmula. Professor, me dá a fórmula aí que eu vou substituir e fazer conta. A fórmula ela é útil para quem já entende o que está fazendo. Para você que tem dificuldade, eu vou trabalhar aqui as regras de 3, vou desenvolver esse assunto em você. Mas lembra, precisa ter paciência, tá? O vídeo talvez não fique curto, mas tem que ter paciência para você aprender esse assunto. Então, primeiro ponto, se a concentração ela é em mol por litro, mol, a primeira coisa que você tem que fazer é converter essa massa para mol. Caso você tenha muita dificuldade nisso, tem uma playlist completa aqui no canal sobre essa parte de relações de massa. Eu vou deixar no final do vídeo. No final do vídeo vai aparecer um card, você clica lá, vai cair nessa playlist. Mas eu vou fazer bem devagarinho aqui para vocês entenderem. Primeiramente, eu fui na tabela periódica e peguei as massas de cada um dos elementos aqui, na tabela periódica. O hidrogênio, a massa dele é 1, o enxofre, 32, o oxigênio, a massa dele, 16, certo? Tudo isso da tabela periódica. Nós vamos calcular, então, a massa molar do H2SO4. A massa molar do H2SO4 é a massa da tabela periódica, a massa que você extrai da tabela periódica, multiplicando a massa individual de cada elemento pela sua respectiva quantidade. Reparem, eu tenho aqui 2 hidrogênios. Como eu tenho 2 hidrogênios nessa fórmula, 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Mas, reparem que aqui no H2SO4 eu tenho só um S, que é um enxofre. Então, 1 vezes a massa do enxofre, que vale 32, mais SO4. O4 significa que eu tenho 4 oxigênios, 4 vezes a massa do oxigênio, que vale 16. Tudo bem? Teremos, então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 16 com 16 vai dar 32, 32 com 32 vai dar 64, ok? 2 mais 32 vai dar 34, 34 mais 64,
Isso aqui vai dar 98 gramas por mol, tá? Gramas por mol é a unidade da massa molar. Então, nós achamos a massa do H2SO4, que é 98 gramas por mol. Eu quero agora que você pegue esse 98 gramas por mol e abra isso numa regra de 3. O que você entende que significa 98 gramas por mol? O que isso significa? Professor, 98 gramas por mol significa que eu tenho 98 gramas, no caso do H2SO4, por mol, ou seja, para cada 1 mol dessa substância. Não é isso, professor? Sim, 98, que é a massa da tabela periódica dessa substância, é a massa referente a 1 mol. Lembrem-se sempre que a massa que você calcula pela tabela periódica de uma substância é a massa referente a 1 mol dela. Isso na playlist de relações de massas eu explico muito bem, tá bom? Então, 98 gramas é a massa de 1 mol. Calma, para, respira. Você está entendendo o que eu estou fazendo até aqui. O que eu quero nessa primeira parte do problema? Lembram que eu falei? Eu quero converter essa quantidade em gramas de H2SO4 para mol, porque lembre-se que a concentração que eu vou achar é uma concentração em mol por litro. Então, se é mol por litro, eu preciso do número de mols do soluto e não da massa dele. Então, estou fazendo essa conversão com essa regra de 3. Legal? Se 98 gramas é a massa referente a 1 mol, 19,6 gramas, que é quanto de H2SO4 eu joguei dentro da água, é a massa referente a quantos mols? Então, se 98 gramas é 1 mol, 19,6 são quantos mols? Preciso, então, fazer este cálculo. Bom, armando a regra de 3, multiplicando cruzado, nós vamos ter 98 vezes x é igual a 19,6 vezes 1, que é o próprio 19,6. Então, nós teremos que esse meu x ele vai ser 19,6 dividido por 98, ok? Bom, um detalhe aqui na hora de você fazer a conta, 19,6. Se você tirar a vírgula daqui, viram 196. 196 é o dobro de 98, ó. Então, dá para fazer uma simplificação legal. Para quem tem dificuldade com a matemática, muitas vezes a dificuldade com a química é uma dificuldade na matemática, vejam se vocês concordam comigo que 19,6 é a mesma coisa que 196 vezes 10 a menos 1. Não é verdade? Concorda comigo? Tirei a vírgula, né? Então, 19,6, 196 vezes 10 a menos 1. E isso dividido por 98. Lembra que 196 é o dobro de 98. Então, 196 dividido por 98 é 2 vezes 10 elevado a menos 1. E 2 vezes 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 0,2 mol. Bom, o que esse resultado que eu achei significa? Esse resultado que eu achei significa que esse 19,6 gramas de H2SO4 que eu joguei aqui equivale a 0,2 mols dessa substância. Então, você jogou dentro da água 0,2 mols dessa substância. Agora, vou para a segunda parte do problema. Acompanhem comigo. Eu joguei dentro desse frasco com água, eu joguei 0,2 mol de H2SO4 e esse 0,2 mols de H2SO4 formou 2 litros de solução. Vocês concordam comigo? 0,2 mols de H2SO4 formou 2 litros de solução. Preste atenção no que eu vou falar agora. Quando eu falo para você que eu quero que você encontre a concentração em mol por litro, molaridade, mol por litro, concentração molar, mol por litro. Esse por litro significa o quê, gente? Para cada 1 litro. Então, quando uma questão pedir de você a concentração em mol por litro, você tem que dizer quanto de soluto tem para cada 1 litro de solução.
Então, se o meu objetivo é achar a concentração em mol por litro, pensa comigo. Se em 2 litros de solução eu tenho 0,2 mols de H2SO4, então em 1 litro de solução, quanto eu teria de H2SO4? Ó? Em 1 litro de solução, quanto eu teria? Então, você está achando o número de mols do soluto que existe em 1 litro de solução. Daí a concentração se chamar, então, mol por litro. Repara que vai ficar 2 vezes x, vai ficar 2x, é igual a 0,2 vezes 1, é o próprio 0,2. Então, o nosso x vai ser 0,2 dividido por 2, e isso vai dar 0,1. E qual é a unidade, professor? 0,1 mol por litro. Mol por litro. O que 0,1 mol por litro significa? Agora entenda o significado. Cada litro de solução, para cada 1 litro de solução, você tem 0,1 mol de soluto. No caso, o soluto é o H2SO4. Então, 0,1 mol por litro significa que cada litro de solução tem 0,1 mol de soluto. Pronto, você achou a concentração em mol por litro do H2SO4. Agora, veja, para achar essa concentração, vocês perceberam que eu não usei nenhuma fórmula pronta. Eu fui primeiramente desenvolvendo raciocínio químico matemático junto com vocês. Por isso que o vídeo fica longo, porque lembra, quem tem dificuldade tem que ter paciência. Quem tem dificuldade e não tem paciência vai continuar tendo dificuldade, beleza? Agora, existe uma forma um pouco mais prática de você desenvolver isso. Na hora de uma prova, você não vai precisar fazer tudo isso que eu fiz, tá? A molaridade, a concentração em mol por litro, ela é também chamada de concentração molar, molaridade. Ela é expressa por essa letra M aqui, ó, que é a molaridade. A molaridade você pode achar matematicamente de uma forma mais simples, dividindo o número de mols do soluto pelo volume da solução. Esse N1, galera, tudo que tem 1 como índice é uma informação referente ao soluto. Então, molaridade é a razão entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Vamos escrever aqui, ó. Esse M, ele é a molaridade. O N1 é o número de mols do soluto. E o V é o volume da solução. Como a concentração é mol por litro, tá, gente? Esse volume da solução, ele precisa estar em litro. Professor, daria para resolver essa mesma questão que você fez, então, utilizando essa expressão matemática? Daria, sim. Quer ver um exemplo? Ó, vamos dividir aqui para eu mostrar para vocês. Eu vou partir do princípio, então, que eu já calculei o número de mols do soluto, não vou precisar repetir esse raciocínio, 0,2 mols de H2SO4, eu já calculei. Então, eu poderia aqui facilmente achar molaridade, fazendo, molaridade é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Quantos mols de soluto foram jogados aqui dentro? Lembra que eu calculei? 0,2. Então, eu joguei 0,2 mols de soluto e isso formou um volume de 2 litros de solução. 0,2 dividido por 2 vai dar 0,1 mol por litro. Reparem, exatamente o mesmo resultado, de uma forma um pouco mais prática. Ah, professor, mas para usar essa fórmula, eu preciso então calcular o número de mols do soluto primeiro, não? Não necessariamente. Reparem o seguinte, número de mols você pode calcular de uma forma mais simples, sem precisar da regra de 3, como eu fiz aqui, dividindo a massa dada de soluto, que é o chamado Mzinho1, pelo Mzão, que é a massa molar. O Mzão é a massa da tabela periódica. Tudo isso aqui, gente, tem na playlist de massa mol. Então, qualquer travada nessa parte pré-requisito, assiste a playlist, pode voltar aqui, que você vai conseguir entender de uma forma mais tranquila, tá?
Mas estou explicando devagarinho. N, número de mols, para você não precisar fazer essa regra de 3 aqui, ó. O número de mols é a massa de soluto usada para preparar essa solução. No caso, qual foi a massa de soluto usada no preparo da solução? Foi 19,6, ó, 19,6, se você fosse calcular aqui o número de mols, tá? E dividido pela massa, o emissão. O emissão é a massa da tabela periódica. A massa da tabela periódica, que nós calculamos bem aqui, ó, do H2SO4, vale 98. Então, essa divisão ela daria o número de mols, que dá 0,2, tá? Mas, a princípio, aqui eu não quero calcular o número de mols, eu quero só mostrar para vocês a expressão. Número de mols é o mzinho sobre emissão, ok? Bom, vamos voltar para a fórmula da molaridade. O que é a molaridade? É o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Agora, façamos o seguinte. Aqui onde tem número de mols, que é mzinho sobre emissão, eu vou substituir aqui no N1, mzinho sobre emissão. Acompanhem comigo aqui, passo a passo e devagarinho, como vai ficar. Molaridade é igual ao N1. O que é o N1? Professor, o N1 é o mzinho 1 sobre o emissão 1, certo? Isso é o N1. Então, N1 dividido por V. Conseguiram enxergar aqui, ó? Esse N1 é esse numerador aqui, ó, mzinho sobre emissão dividido por V, ok? Bom, isso aqui agora, gente, se tornou divisão de fração. Divisão de fração, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Lembre que aqui não aparece nada, gente, mas é V sobre 1. É como se fosse V sobre 1. Qual é o inverso de V sobre 1? Professor, o inverso de V sobre 1 é 1 sobre V. Então, mantém a primeira, divisão de fração, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Bom, o que sobrou então aqui, gente? Molaridade é igual mzinho 1 vezes 1 vai dar mzinho 1. E no denominador ficou emissão 1 vezes V, emissão 1 vezes V. Isso aqui, ó, reparem, é uma outra expressão que eu criei para que a gente possa calcular a molaridade caso a questão não me dê o número de mols, mas ela me dê massa. Então, eu poderia calcular, fazer esse cálculo que eu mostrei para vocês na abertura da aula, todo utilizando a fórmula. Mas vocês estão prestando atenção na sequência que eu estou seguindo, que é a sequência correta para um aluno que tem dificuldade? Eu não comecei a aula te apresentando nenhuma fórmula, eu não fiz isso. Eu fiz você entender, compreender com um exemplo, sem fórmula nenhuma, o que é a molaridade. E a partir dessa compreensão, construir uma expressão matemática. É desse jeito que se aprende fisicoquímica, tá? Gente, agora o que eu vou fazer com vocês aqui, ó? Eu vou mostrar para vocês como seria a resolução dessa questão que eu sugeri, usando, então, a fórmula. Vejam, se eu quisesse resolver essa nossa questão usando a fórmula, molaridade é igual massa do soluto, que é o mzinho 1, que foi usado no preparo da solução, 19,6, ó, 19,6. Isso dividido pelo emissão, que é a massa da tabela periódica. Quanto é a massa da tabela periódica da H2SO4? 98. Vezes o volume. O volume são 2 litros, ó, 2 litros. Quando você fizer essa conta aqui, que nós já fizemos essas contas anteriormente, para não ficar repetitivo, essa molaridade aqui, gente, ela vai dar 0,1 mol por litro, ó. Então, reparem que eu cheguei no mesmo resultado de 3 maneiras diferentes. Primeira maneira, zero fórmula, só com regras de 3 eu calculei o número de mols do soluto e achei o número de mols para cada 1 litro. A segunda maneira, eu usei a fórmula, mas com o número de mols do soluto dividindo pelo volume. E a terceira maneira, eu usei a fórmula só com as massas, porque a própria fórmula de massas já calcula automaticamente o número de mols, já vai me dar como resposta final. Tá? Então, 3 maneiras de resolver o mesmo problema. Professor, tá, estou começando a compreender, mas eu tenho dificuldade, professor. Eu preciso de mais exemplos. Eu quero fazer com vocês uma bateria de 3 exercícios simples para garantir que realmente vocês entenderam
100%, então, essa parte de molaridade, beleza? Você pode pausar o vídeo e tentar fazer, que é o que eu super recomendo, e vou considerar que você já fez isso, então vou tocar o barco. Primeiro exemplo, qual é a concentração molar? Vejam, quando o exemplo pede concentração molar, se ele já sabe que ele está pedindo a concentração em mol por litro, tá? De uma solução que num volume de 0,6 decímetros cúbicos, lembra que decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, tá, gente? Então, 0,6 decímetros cúbicos, 0,6 litros, contém 0,15 mols de moléculas de soluto. Então, quer dizer que nesse volume eu tenho 0,15 mols de soluto. Professor, quero fazer sem fórmula. Ok, se você pensou em resolver essa questão sem fórmula, o que a questão te falou? Ela falou que essa solução ela contém quanto de soluto? Professor, o cara falou que essa questão ela contém essa solução ela contém 0,15 mols de soluto e isso está contido em qual volume? Em 0,6 litros de solução. A questão me falou isso, a questão falou exatamente que num volume de 0,6 litros eu tenho 0,15 mol de soluto, então eu associei isso numa regra de 3. Eu tenho 0,15 mol de soluto em 0,6 litros de solução. Todos compreenderam? Só fiz associar os dois dados que a questão deu. Lembre-se que nós queremos calcular concentração molar e você aprendeu no slide anterior o que significa concentração molar. Concentração molar é a quantidade, é o número de mols de soluto para cada 1 litro de solução. Então, se em 0,6 litros de solução eu tenho 0,15 mols de soluto, em 1 litro, quanto que eu tenho de soluto em 1 litro? Então, nós teremos aqui, gente, ó, já fazendo as continhas um pouco direto, tá? Para a gente não gastar tanto tempo nisso aí, esse nosso x aqui vai ficar 0,15, e isso aqui dividido por 0,6. 0,15 dividido por 0,6, galera, vai dar 0,25. Então, nós teremos 0,25 mol por litro. O que significa esse resultado, 0,25 mol por litro, significa que cada litro de solução tem 0,25 mols de soluto. Professor, eu gostei mais da fórmula, eu fiz com a fórmula, eu queria conferir a minha resolução com a sua, professor, com a fórmula. Perfeito, vou fazer essa questão de novo. Faria agora com a fórmula. Mas reparem que nessa questão ele já me deu o número de mols do soluto, o que não tem a menor necessidade, então, de eu utilizar a expressão com massas. Eu vou usar a expressão da molaridade que tenha número de mols, ó, porque ele já me deu o número de mols. Então, a molaridade, a concentração molar, ela é a razão entre o número de mols do soluto e o volume da solução. Número de mols do soluto, eu tenho 0,15 mols de soluto num volume de solução de 0,6 litros. 0,15 dividido por 0,6 vai dar 0,25 mol por litro. Tá? Tá aqui, ó, mesmo resultado, sem nenhuma dúvida, tá? Lembrando que esse resultado final, você pode escrever também, ó, 0,25 molar, tá? Você pode escrever assim, ó, 0,25 molar, a palavra molar significa mol por litro. Algumas questões, elas colocam só 0,25 e um M maiúsculo ao final. 0,25 M significa 0,25 molar, que significa 0,25 mol por litro. É a mesma coisa. Legal? Vamos para o segundo exemplo? Calcule a massa de HCN que deve ser dissolvida em água para obter 300 ml de solução 0,6 mol por litro. Reparem que como a questão está me perguntando massa, inevitavelmente eu vou precisar das massas da tabela periódica, tá? Se você consultar uma tabela periódica, o hidrogênio, a massa é 1, o carbono, a massa é 12, o nitrogênio, a massa é 14. Não precisa decorar essas massas, é só consultar a tabela periódica, tá? Professor, eu resolvi essa questão com regra de 3. Quero conferir como é que ficou. Vamos lá?
Com regra de 3, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a concentração que ele te deu. Vejam que nessa questão ele não pediu a concentração, ele já deu a concentração. 0,6 mol por litro. Abra isso numa regra de 3. O que significa 0,6 mol por litro? 0,6 mol por litro significa que você tem 0,6 mol de HCN para cada 1 litro de solução. E isso é 0,6 mol por litro. Você tem 0,6 mol para cada 1 litro. Só que a sua solução ela não tem 1 litro. A sua solução ela tem 300 ml. Lembrem-se que 300 ml são 0,3 litros. Divide por 1.000 para passar ml para litro, tá? Espera aí. Então, se a minha solução não tem 1 litro, se eu tenho 0,6 mols de HCN em 1 litro de solução, quantos mols de HCN eu teria em 0,3 litros de solução? É isso que eu vou calcular. Quantos mols eu tenho em 0,3 litros de solução? X vezes 1 é o próprio X. 0,6 vezes 0,3, 6 vezes 3 vai dar 18. Só que aqui, somando as casas decimais, ó, tem uma casa decimal aqui no 0,6 e uma casa decimal no 0,3. Então, meu resultado, 2 casas decimais. 0,18 mol de HCN. Esse é o número de mols de HCN, galera. Lembrem-se, esse é o número de mols de HCN que a gente tem em 0,3 litros de solução, ok? O número de mols de HCN que a gente tem em 0,3 litros de solução. Agora, o que você vai fazer para continuar com a regra de 3? Você vai transformar esse mol para massa, porque lembre-se que a questão ela quer a massa de HCN, tá? A massa molar do HCN, que é a massa da tabela periódica, você soma 1 mais 12 mais 14, tá? 12 mais 14 vai dar 26, com mais 1 daqui são 27. Então, a massa do HCN pela tabela periódica, 27 gramas por mol, a massa molar. 27 gramas por mol significa o quê? Que 27 gramas é a massa de 1 mol de HCN. 1 mol de HCN tem 27 gramas. Ora, se 27 gramas é a massa de 1 mol, quantos gramas eu terei em 0,18 mol? Porque lembre-se que a questão está te perguntando qual é a massa de HCN que você precisa dissolver em água para obter todas as características dessa solução. Nós teremos, então, que y vezes 1 é o próprio y, e nós teremos agora 27 vezes 0,18. Isso aqui vai dar 4,86. Então, 4,86 gramas de HCN é a massa de HCN que eu preciso dissolver para obter 300 ml de uma solução 0,6 mol por litro. Professor, eu fui pela fórmula, professor. Como é que ficaria a resolução dessa questão? Via fórmula. Via fórmula, molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Reparem que aqui a questão já me deu a molaridade, que é 0,6. Então, 0,6, que é a molaridade, é igual ao mzinho1, que é o que eu quero descobrir, tá, gente? Porque lembrem-se que a questão, ela quer saber a massa de HCN que eu devo dissolver em água. Então, é o mzinho1. Dividido pelo mzão, o mzão lembra que é a massa da tabela periódica, massa da tabela 27, ok? Vezes o volume da solução, 300 ml, 0,3 litros. Então, para você achar o mzinho 1, você vai simplesmente multiplicar esses 3 números aqui, ó. Você vai multiplicar 0,6, 0,6 vezes 27 vezes 0,3. O resultado disso aqui, adivinha quanto vai dar? 4,86, ó. Exatamente o mesmo resultado anterior, porque
eu estou fazendo a mesma questão, só que de maneiras diferentes, beleza? Para finalizarmos, último exemplo, eu quero que você faça. Pausa o vídeo e tenta fazer essa questão. Calcule o volume de uma solução aquosa de hidróxido de sódio 0,8 mol por litro, sabendo que ela contém 4 gramas de soluto. Bom, aqui nós temos um detalhezinho a mais aqui que essa questão colocou. Hidróxido de sódio. Caso você não saiba a fórmula dessa substância, o hidróxido de sódio é o NaOH. A massa molar do NaOH, o sódio é 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio é 1. Somando tudo, aqui vai dar 17 com 23, 40. Então, a massa molar do NaOH, massa da tabela, 40 gramas por mol. Professor, eu fiz com regra de 3. Tá, com regra de 3, primeiro você começa desmembrando a concentração, ó, 0,8 mol por litro, tá? Ah, só que tem um detalhe aqui. Antes de desmembrar a concentração, ele me deu a massa do soluto, ó, 4 gramas. A gente precisa converter esses 4 gramas para mol, ó. Quanto dá essa massa em mol? Porque lembra que a concentração é mol por litro, gente. Qualquer massa tem que ser convertida para mol para você trabalhar com molaridade. Vamos converter, então, essa massa para mol? 40 gramas é a massa do NaOH para 1 mol dessa substância. Então, 40 gramas é a massa de 1 mol. É a massa da tabela periódica, sempre a massa de 1 mol. Massa da tabela é a massa de 1 mol. Se 40 gramas é a massa de 1 mol, 4 gramas, que é a massa que a questão me deu, é a massa de quantos mols? Se 40 gramas, que é a massa da tabela, é 1 mol, 4 gramas dá quanto? Aqui nós vamos ter a conta, gente, 4 dividido por 40. 4 dividido por 40 vai dar 0,1 mol de NaOH. Esse é o número de mols do NaOH. Agora que você já tem o número de mols, agora sim, vá lá na concentração, 0,8 mol por litro. Abra 0,8 mol por litro numa regra de 3. O que isso significa? 0,8 mol por litro significa que eu tenho 0,8 mol de NaOH para cada 1 litro de solução. Mas, vocês lembram que eu tenho 0,8 mol de NaOH para 1 litro de solução, mas a minha solução de verdade ela tem 0,1 mol de NaOH. Então, se a minha solução de verdade ela tem 0,1 mol de NaOH, qual é, então, o volume dessa solução? Qual é o volume que eu preciso ter de solução para conter 0,1 mol de NaOH? Lembrem-se que a questão ela está justamente te pedindo o volume, ok? Bom, o nosso y vai ficar 0,1 vezes 1, que vai dar 0,1. 0,1 dividido por 0,8. 0,1 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 1 dividido por 8. E 1 dividido por 8, gente, vai dar 0,125. 0,125. Lembre-se que a resposta final, ela sai em litro, tá, gente? Porque a gente está trabalhando em mol por litro. Caso você queira transformar para ml, só multiplicar por 1000. 0,125 litros é a mesma coisa que 125 ml. Ó. Esse seria o volume da nossa solução. Professor, eu fui pela fórmula, professor. Eu achei mais fácil. Beleza. Se você seguir o caminho da fórmula, pela fórmula, molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Qual é a molaridade, a concentração? A questão me deu 0,8 mol por litro. O Mzinho1, qual é a massa do soluto usada no preparo da solução? 4. Dividido pelo Mzão, que é a massa da tabela periódica, 40, vezes o volume. O volume aqui é igual a V, ok? Aqui, para fazer essa conta, gente, esse V ele vem aqui no lugar do 0,8, esse 0,8 eu passo aqui no lugar do V. Então, posso trocar o 0,8 pelo V, vai ficar 4 dividido por
40 vezes 0,8. 4 dividido por 40 você pode simplificar, ó. 4 dividido por 40, aqui sobra 1 e aqui embaixo sobra 10, ok? O numerador só sobrou 1, 0,8 vezes 10, 8. 1/8, 1 dividido por 8, 0,125 litros. Vejam o mesmo resultado encontrado anteriormente, só que de uma forma diferente, usando a fórmula, beleza? Galerinha, então, esse é o vídeo de hoje. Ficou um pouco longo, sim, tá? Pô, professor, um vídeo longo só para falar de molaridade? Você não tem dificuldade? Se você tem dificuldade, gente, tem que ser assim. Não adianta ver story, não adianta ver shorts, não adianta ver vídeo curto, porque quem tem dificuldade precisa de detalhamento. Precisa de uma aula um pouco mais longa para você entender tudo direitinho. Vocês viram que eu fui com muita paciência, muito devagarinho, explicando passo a passo as contas, os porquês. É assim que se aprende fisicoquímica de verdade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço humildemente que você deixe o like, porque quando você deixa o like, você está ajudando a educação no país a crescer, você está valorizando um vídeo educacional. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam ou qualquer tipo de dificuldade, de dúvida, sugestões para os próximos temas e compartilhe esse vídeo com seus colegas que têm dificuldade com a química. Se você gostou desse conteúdo, uma forma de você me agradecer de verdade é compartilhando esse material e ajudando o canal a crescer, beleza? Vou ficando por aqui, muito em breve eu volto aqui com vocês no canal para mais um vídeo específico de química para quem tem dificuldade. Um abraço a todos e até a próxima! Valeu!